Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, né? Mais uma vez estamos aqui no canal para falar de carnaval, que é a nossa concepção geral aqui, né? Um canal específico falando de carnaval. E hoje nós estamos recebendo aqui Mariane Cardoso, que é carnavalesca, presidente do Bloco Carnavalesco Sai nas Folias, um bloco bem tradicional e específico, né? Com mulheres, estão aí há alguns anos na praia e Mariane veio aqui bater esse papo conosco, falando aí para as mulheres, falando para o setor de carnaval, especialmente da nossa cidade de Niterói, de 450 anos aí de história, cidade maravilhosa, aqui bem do lado da cidade do Rio de Janeiro. Então nós estamos recebendo aqui Mariane, que dispensa a apresentação, mas que vai fazer aqui a sua apresentação aqui à altura, não é isso, Mariane? Com certeza. Então, Obrigada. Pode falar para o nosso público, a nossa câmera está ali. Obrigada, Boia, pelo convite. E é super importante, porque a gente é um bloco que fez 14 anos esse ano, né? Já 14 anos de história aqui em Niterói. É um dos primeiros blocos de mulheres do estado do Rio e até mesmo do Brasil, né? Que a gente já fez uma pesquisa, tudo. E a gente sempre teve muita potência para as mulheres, né? Então, a gente sempre quis empoderar as mulheres. Então, isso fez com que muitas que não tinham a chance de aparecer, de curtir, se expressar de alguma forma, começou a se expressar. Porque, infelizmente, né, o mundo é muito machista ainda, né? Então, com isso, nós fizemos com que elas fossem, né, como se diz hoje em dia, né, a mulher, ela faz o que ela quiser, onde ela quiser, né, ela tem esse livre-arbítrio, né? E como é que vocês estão se preparando aí para 2024? Como é que está a história? O carnaval já está vizinha, né? Estamos perto aí. Como é que vocês estão? Já estamos já nas bocas, né? Porque carnaval é fevereiro, início do ano, né? Bem próximo mesmo, né? Nós estamos indo aos poucos, porque o SAIAS tá vindo de uma reformulação. Nós tivemos uma paradinha, com pandemia também, com isso tudo, então o SAIAS deu uma parada e agora ele está voltando. Aí, reestruturando toda a base. Reestruturando toda a base. Aí eu estou vindo como presidente, tem a Adriana, que é a minha vice, tem a Sossô, que é a Soraya, que ela é a nossa diretora social, tem a Conceição, que é meu financeiro, tem a Maíra Santa Fé, que é a nossa intérprete e é a nossa diretora também, tem a Fernandinha Paz, que vem como a nossa diretora de projetos, e a gente vem vindo, né? E tem também, né, a Rita Dir, que é uma pessoa que a gente fundou o bloco, tem a minha mãe, a Fátima Cardoso, que também estão junto, né, nessa empreitada. E a gente vai tentar montar uma frente, então, de mulheres aí firme para poder... Firme. Tem a Marinha, que também faz parte. Chegar o Carnaval 2024 pesado. Pesado. Tem a Dani. Então, a gente só tem mulheres mesmo potentes. Tem a Juliana, que também faz parte do Data Vênia também. E tem... Eu acho que é só essa da frente. É uma diretoria, né? Isso. Só de mulheres potentes mesmo, que vem para a gente poder revitalizar o SAIAS com garra total, né? E ano que vem nós vamos fazer 15 anos, né? Então, quer dizer, temos que botar mesmo o carnaval ser bem bonito. E vocês sempre, por exemplo, tiveram aqui na cidade de Niterói, ou vocês já tiveram em outros municípios também? Ou existe, por exemplo, essa manifestação em outros municípios? Né? Já. Você disse a nível de Brasil, né, o único, mas existe alguma coisa, por exemplo, algum que vocês tenham, de repente, ajudado a formular também alguma coisa nesse sentido, de mulheres? Então, quando nós começamos, o Mulheres da Vila também, naquela época, começou junto com a gente. Mulheres da Vila é de onde? De Vila Isabel, tá. Do Rio. E aí a gente já fez parceria com bateria, tudo. Naquela época, né, estavam nascendo alguns blocos de mulheres. E aí a gente desfilou no Leme, a gente já fez parceria, já foi para Friburgo, já tocamos em vários lugares, Macaé. O bloco sempre foi diversificado em vários lugares, né, do estado, né? E como é que é a experiência, por exemplo, chegar numa cidade com um bloco de carnaval só de mulheres tocando? É maior barato, porque as pessoas não acreditam que as mulheres são tão potentes, né? Então, quando eles olham e vê aquela mulherada toda chegando, toda empoderada, todo mundo bonita, rindo, brincando, chega a dar
dá medo, né? Pegando aqueles Pegando instrumentos pesados, né? pesado, né? Um- Aí pega o surdão, né? Vem no surdo. Uma marcação de segunda, por exemplo, que é pesada, pesado. uma marcação de primeira. Mas não tem isso não, com a gente não tem isso não. Vocês têm a Adriana Mota, né? Que acho que toca a marcação de segunda, né? E a Ela é minha bem vice, pesado, uma canhota, né? Verdade. Bom E marca, vem que vem. marca justinha. Né? Nós já tivemos, quando nós começamos, hoje em dia a Monique ela é diretora de chocalho. Mas a Monique, quando a gente começou aqui no Saias, ela tocava o surdo. Ela foi aprender a tocar o surdo. Aí teve a Luciana também, que aí tocava surdo também. E aí, por aí vai. As pessoas elas vão diversificando o que elas querem. Porque a bateria é bem ampla, né? Vão muito tocando ampla. o próprio instrumento, daqui a pouco aprende outro e assim vai. Né? Com certeza. E vocês, E como é assim? que estão? Estão na questão dos ensaios? Vão retomar os ensaios a partir de quando? Tem isso? Vamos, não, nós ainda não temos data para retomar os ensaios. Mas a gente está caminhando para ver como é que a gente pode fazer, até conversar com o Data Vênia para ver o que a gente pode fazer, uma parceria nesse momento, tudo. Nós temos uma mestre que vai ser a mestre Suelen, né? Que vai ser a nossa mestre de bateria, e já está tudo certo. E aí a gente está só aguardando as coisas indo fluindo, né? As documentação, tudo, para poder a gente começar a andar. Essa parte bloco, burocrática, organizar essa parte Isso, burocrática. nós agora só estamos na burocracia. Cidade de Niterói, né? Uma cidade, por exemplo, considerada uma província, né? Pela sua origem e formação. Como é que é a receptividade dos SAIS, por exemplo, na cidade de Niterói? Hoje em dia é ótimo, mas quando nós começamos, nós tivemos muitos problemas mesmo, porque as pessoas não aceitavam e não viam saias com bons olhos, né? Então a gente sofreu muito. A gente entrou para a União e naquela época para destilar certinho tudo, e nós tivemos muito problema. E aí nós resolvemos sair e ser independente. Então vocês chegaram a estar numa união dos blocos? Sim, nós estamos na União, que naquela época era a União das Escolas de Samba, né? Era um que movimento um movimento só, naquela época era um movimento só. Escola de Samba e bloco estava todo mundo no mesmo lugar. E aí, nessa época, a gente destilava na terça-feira, abrindo o carnaval. E aí teve um ano que eles botaram a gente para o domingo, se eu não me engano, não sei se foi para domingo ou segunda-feira. E aí a gente tinha a Thalita, tinha as diretoras, tudo, todo mundo destilava na Viradouro, tudo. E a gente não poderia abrir num dia, que era o mesmo dia que a Viradouro ia destilar. E aí nós tivemos um grande problema que eles não aceitaram. Então aí nós decidimos sair da liga e fazer a nossa liga independente. E daí aí fomos para a rua. Independente até hoje. Até hoje, estamos independentes até hoje. Quer dizer, coisa das mulheres mesmo, criaram independência, Isso aí, independência não mexe com as mulheres. Mexeu com as mulheres, já era. Da zebra. Então, não tem jeito. Vocês querem enfrentar as mulheres, não tem como enfrentar as mulheres. São fortes. Somos fortes, Bate somos resistentes. Resistentes. Isso é muito bacana. Agora, Mariane, a partir dessa cena, há cerca de uns 15 dias atrás, né, foi apresentado à Câmara Municipal o projeto de lei que regulamenta o Carnaval, né, o projeto 00126 de 2022, né, um projeto que já estava lá na Câmara. E isso vem num momento bom, vem num momento oportuno, é legal. Qual é a sua visão, opinião sobre isso, sobre o projeto de lei que regulamenta o marco regulatório do Carnaval na cidade de Niterói? Eu acho que isso já deveria ter acontecido. Eu acho que a cultura é muito complicada. E o Carnaval, ele é mais ainda. Então, porque eu acho que a gente não tem, né, o Carnaval, a gente não tem uma sustentabilidade. A gente tem que se criar todo dia. Por quê? Porque a gente não tem nada. Ele é sazonal, evento que acontece isso aí. E acabou. Eu acho que não. E aí é como se você montasse a escola para aquela apresentação e ela acaba. E eu acho que é assim. O Carnaval, ele é assim. Entendeu? A gente, porque o Carnaval tem uns sambistas que são resistência. Então, eles não aceitam aquilo. Então, eles sem dinheiro, eles vão lá, eles botam a bateria, eles fazem um evento. Eles não têm dinheiro para aquilo, eles vão lá, juntam com outros, vão lá, fazem um evento, aí vai um, vai outro. Então, não tem uma regularização para eles. Mas então, toda vez a gente tem que ficar batendo na porta, e não tem jeito. E com essa regularização, com essa lei, querendo ou não, eles vão ser obrigados.
por menos verba que seja, que eu acho também que o carnaval tem que andar com verba e sem verba, eu acho que isso já obriga eles a terem aquela verba para o carnaval. E a lei pode beneficiar de Todo diversas mundo. formas, né? Porque, Isso aí. primeiro, você regulamentar a forma que você dá a subvenção, né? Que você subvenciona o carnaval. Você pode entrar com a iniciativa também indireta, né? Ou seja, empresas que estão na cidade, que recolhem ISS. O governo pode criar esse mecanismo também de entrar verba, por exemplo, a partir daí, o Ministério da Cultura. Né? Nós estamos aí, são 27 milhões da Lei Paulo Gustavo, Puxa, alguma coisa aí, uma grana tem a Lei Paulo Gustavo, tem o Fomentão, né? Niterói está cheio de edital para poder para a gente correr atrás. A Secretaria de Cultura de Niterói tem feito um trabalho muito com exemplar. Certeza, né? Exemplar nesse ponto, muito boa mesmo. Porque então isso ajuda, né? Com esses editais, você conseguir fazer e você tiver a documentação certa, você consegue algum recurso. Por menos que seja o recurso, você consegue para você investir em alguma coisa no bloco. Porque as pessoas pensam que não, elas vão chegar lá, vão tocar, não. Mas a gente tem uma estrutura toda por trás. Bateria. Né? Você tem a bateria, você tem que ter um som. Se você não tiver um som, você não tem. Não adianta você botar uma bateria se você não tem um som. Sim, porque os cantores vão os cantores, Aí você tem, querendo ou não, os cantores têm um custo. Pelo menos deslocamento. Deslocamento das pessoas, você tem que ter. Então você tem que ter um lanche, uma água, uma cerveja, um refrigerante, pelo menos o mínimo você tem que ter de estrutura para você fornecer a pessoa que está indo lá. Porque se você não tiver, qual a graça que você também tem? Poxa, eu vou lá, me mato e não tenho uma recompensa. Porque não é moleza, não. Não é. Aí você bate horas, vai embora. Aí você vai lá, compra a sua cerveja, você vai lá, compra o seu tiragosto. Querendo ou não, você tem que ter um lanchinho, tem que ter. Não é que você vai dar uma caixa de cerveja, mas você vai dar umas 2, 3 cervejas para ele. Ali, isso já alegra a pessoa. Sim, entendeu? A troca de você com o ritmista é isso. A alegria dele estar ali é o quê? Eles também têm a diversão e ter também aquele gosto de, não, vou tomar uma cerveja, às vezes eu não tenho dinheiro, mas eu vou ter. Tem uma pessoa que eu vou encontrar com isso e vai pagar uma cerveja para mim. Então, isso dá alegria às pessoas. Criando ambiente social ali uma coisa gostosa, bacana, né? Que desperta nele a vontade de voltar, com certeza. Entendeu? Quando você vai num bloco que tem muita família, tem crianças, tudo, e isso ali cativa você. Aí você volta. Entendeu? Se você não tiver alguma coisa que te cative, não adianta, você não vai voltar. Agora, Mariane, o PL, né, esse 00, como está sendo chamado de marco regulatório do Carnaval, ele tem uns pontos muito interessantes. Um deles eu destaco aqui, né, até porque a gente teve um bate-papo com o Leonardo Giordano, que é o autor do PL, né, e outros coautores, mas tem um ponto muito interessante que é a garantia de assento paritário para as escolas de samba na comissão de carnaval. Né? A semana passada foi publicado, né, a criação da comissão de carnaval. Mas essa comissão continua permanecendo da mesma forma que era, ou seja, só do governo. Né? E a lei pretende estabelecer formação paritária, né? Tem que ter governo, sociedade civil e as escolas de samba. Né? O que você acha sobre isso? Eu acho que, por exemplo, a gente, hoje em dia aqui no Niterói, a gente tem 2 uniões, né? 2 uniões de escola de samba. Mas a lei não fala, por exemplo, de liga, ela fala de escola de samba, né? Certo, ou seja, independentemente de ter liga ou não, é escola de samba. Sim, mas eu acho que a gente tem 2 ligas. Eu acho que, querendo ou não, a gente tem que regularizar qual a liga que vai assumir e uma pessoa responsável deles também estarem junto nessa comissão. Então, por quê? Porque, querendo ou não, você tem 3 pessoas do governo que estão dentro e você não tem uma comissão que você não sabe o que vai acontecer. Porque quando você, por exemplo, no Rio, né, você tem a Rio Tour, que você comanda. Aqui é a Neotour. Então, a Neotour, ela tem reunião com as ligas. Tem que ser uma coisa interligada. Mas você acha que a lei ela avançou, eu acho que positivamente no seguinte sentido. Onde você tem 2, na verdade, você quase não tem nenhum, né? É isso aí. Você tem 2 e não tem nenhum. Tem nenhum. Porque um pensa de uma forma, pensa de outra. Então, eu acho que
Até porque a própria Neutu criou as normas do carnaval, justamente por conta dessa divergência, talvez, de pensamento, né? Entre uma liga e outra liga, não. Então, a regra vem por aqui. Hoje, por exemplo, se segue uma regra estabelecida, por exemplo, pelo governo. O governo criou lá a norma e se segue aquela norma. Porque tem duas. O projeto de lei, ele estabelece, por exemplo, assento paritário para as escolas de samba. Ele não diz, por exemplo, que esses assentos serão para ligas das escolas de samba. E talvez até muito que interessante, porque como é que você pega? Então você vai pegar duas ligas e colocar na mas é isso que eu estou falando, por exemplo. Eu acho que isso eu acho que é uma questão, por exemplo, que tem que ser resolvida entre as ligas, o primeiro ponto. Sim. E depois o seguinte, a garantia das escolas de samba no assento paritário, né, na comissão de carnaval, significa o seguinte, pode até ser aí a questão de norma interna das ligas, se é exigível, por exemplo, que o presidente da liga seja presidente de uma escola, né? Eu não sei, eu não conheço o estatuto, mas a lei diz assento para as escolas. Então, pode até ser, no caso de que um presidente de escola de samba, né, seja o presidente da liga, ele pode sentar lá, mas pode ser, não significa que vai ser. Mas é isso que eu estou falando. Eu acho que, por exemplo, tem um lugar das escolas de samba, mas a escola ela tem que ter um representante. Então, é isso que eu estou falando. Por exemplo, a gente tem duas ligas e não tem nenhuma. Sim. Por quê? Porque não tem. Tem que ter um representante que represente todas as escolas de samba, que aí sim você consiga que aquela pessoa vai fazer com que o direito de todas elas Mas você não acha, sejam por exemplo, que a ali. lei olhou um pouco mais adiante, ou seja, sim, com passando certeza. por cima dessa confusão, dizendo o seguinte, olha, assento paritário, se são 6, 2 para cá, 2 para cá. Isso independentemente de quem seja. É as escolas de samba que vão estar representadas. E quem vai decidir são as escolas de samba. Isso aí. Então, no Rio já acontece isso. No Rio já é assim. Entendeu? Aqui em Niterói que não é. É diferente. No Rio a regra é assim. Paritário. É paritário. As escolas de samba é porque a liga, por exemplo, eles têm, porque no Rio a gente tem a liga da... A liga é quem senta lá. Senta lá com eles para conversar. Entendeu? Aí aqui, você tem a liga, aqui essa, não. Aqui, como tem essa confusão de duas ligas, então quer dizer... Eu acho que isso embate muito, entendeu? Eu acho que se não houvesse isso, por exemplo, quando tinha uma liga só, já existia essa confusão. Mas você tinha uma pessoa só. Mas era uma liga só? Uma liga só, era a União. Entendeu? E depois então que foi criada, já existia uma liga só. Aí a coisa talvez funcionasse um pouco melhor. Não tinha legislação regulamentando, mas pelo menos tinha um representante só. Era mais fácil de você chamar ele. Que chamar e você tinha aquele representante que era da liga. Por exemplo, no Rio, o Jorge Benedito. Ele é o responsável da Liesa. Aí você tem o responsável pela Série Ouro. Né? Aí você tem um responsável que é o pessoal da intendente. Então, cada local tem um responsável. Cada local é sentado com um representante. Para poder a conversa. Para poder resolver. E aí eles se alinham. Eles se alinham certo. Não, em Niterói não existe. Tem duas ligas. Isso aí. Uma coisa que eu achei super errado. Esse negócio de mudar o dia do Carnaval de Niterói. Eu não concordo. Tá? E vou até explicar por que eu não concordo. Mudou para quê? Porque o Carnaval tem que ser no dia do Carnaval, gente. O Carnaval não tem que ser depois ou antes. O Carnaval tem que ser no dia do Carnaval. Ah, mas o Rio... Não, o Rio não. Eu acho que o que acontece? Eu acho que em Niterói, como a gente tem escolas que destilam no Rio, as pessoas querem destilar e acham que isso vai atrapalhar. Não, não atrapalha. Porque a gente sempre fez o Carnaval de Niterói. O Carnaval de Niterói já foi o segundo melhor, né, do estado do Rio. Mas essas escolas nunca bateu. A Viradouro, Acadêmicos do Cubango e Acadêmicos hoje de Niterói não desfilavam no Rio, né? Desfilavam. A Viradouro já desfilava. Quando, por exemplo, com essa retomada, o que acontecia? A gente tinha carnaval sábado, domingo, segunda e terça aqui. Nos dias, no mesmo dia do Rio. Mesmo dia do Rio. E o que acontecia? No sábado a gente tinha os blocos, no domingo tinha as escolas de samba do primeiro grupo, né? Aí tem o segundo. E o grupo especial de Niterói era terça-feira. Por quê? Porque não batia com escola nenhuma. Só quando acontecia assim, de bater com Sossego, na época tinha Sossego, que aí foi para a Série B. Então não batia. A Cubango destilava sempre no sábado ou na sexta. A Viradouro, então não chegava a bater. Não coincidia, entendeu? Quando coincidia, tipo assim, a pessoa que destilou lá, naquele dia não vai destilar. Mas a terça-feira de carnaval aqui em Niterói, a gente já sabia, era o grupo especial, e Cubango e Viradouro destilavam na Manuel Peixoto.
Também, Então né? você já sabia que era o dia deles desfilarem. Que legal, né? O carnaval de Niterói era muito legal. E aí, com isso, quando acabou, até dia de sábado, que as pessoas pensam que não Mas tem. como é que ele foi acabando? Eu não sei o que eles foram fazendo, que foi deteriorando, foi acabando. Aí, por exemplo, a gente desfilava no sábado. Era muito legal. Aí a gente arranjou o Márcio com um bloco de crianças, o Querubim. E aí a gente botou 10 horas da manhã na Rua da Conceição. Caramba, lotou. Lotou de criancinhas, as pessoas passaram, poxa, que bloco infantil legal, não sei o quê. Aí depois eles foram fazer até em Caraí, na praça, sabe? Então as pessoas pensam que não, as pessoas vinham com cooler, com tudo direitinho para a Rua da Conceição. Ficaram por Carnaval quê? popular e Carnaval, participativo. Por quê? As pessoas não têm o que fazer, gente. As pessoas pensam, as pessoas não têm condições financeiras. Porque quem tem grana viaja, né? É isso aí, porque quem não tem. E outra coisa, a gente tem muita gente que tem muitas crianças. Então o que acontece? A diversão dele era o quê? Pegar o cooler dele, pegar os filhos e vir para Amaral Peixoto. Sim, pelo menos dar um pouco de diversão e tal. Então era muito legal. Aí vinha os blocos, passava, destilava. Então você já tinha aquilo ali. Entendeu? Eu acho que com isso, tiraram agora, esse ano, né? Foi o primeiro ano que botaram, ia ser antes, mas como a verba atrasou, foi depois do carnaval. Isso. Na sexta, no sábado. E agora parece que vai ser quinta e sexta-feira. Depois do carnaval. É aí que eu não sei. Então, eu não concordo com isso. Eu acho que é quinta e sexta depois do carnaval. Eu acho que eu não concordo, sabe por quê? Porque nem todo mundo desfila em escola grande. Nem todo mundo. Maioria, né? Vamos dizer assim. Entendeu? Nem todo mundo vai sair de Niterói para ir para o Rio. Então, eu acho que, tipo assim, não interfere o carnaval daqui com o carnaval do Rio. Ou seja, não poderia ser, na sua opinião, continuar a mesma coisa. Mesmo padrão. Nesse fervor, nessa lógico, toda. porque aí você tem um carnaval lá, você tem um carnaval aqui, você consegue pegar tudo. Entendeu? Eu me lembro, agora não, que o Bola Branca é na Praia de Caraí. Mas quando o Bola Branca começou, foi na Amaral Peixoto, foi na Rua da Conceição, antes do Cantusca, que é um bloco tradicional de Niterói também. Então eles vinham, lota. As pessoas vão. Não adianta as pessoas dizerem assim, não, a pessoa não vai. Porque a galera, se você pega aí, a galera sai de manhã, né? De Niterói. Sai de manhã. Gente, 7 horas da manhã, a vaga está lotada. Entendeu? Então, quando eles lançaram o Bola Branca, a ideia era essa. Ser de manhã, no sábado, para o pessoal não atravessar a Bola Preta. E pegava muita gente, porque o Bola Preta já não tem mais. Se você tem criança, se você tem pessoas pequenas, você não vai, você vai ficar aqui. Entendeu? Então, eu acho que essa mudança que fizeram em Niterói não está legal. Isso deveria ser discutido. Eu acho que tem que ser discutido sim, porque eu acho que não vale a pena ir. Tanto é que os carnavais dos bairros ficam sobrecarregados. Por quê? Porque, querendo ou não, a pessoa, por exemplo, eu moro no Fonseca, na João Brasil, perto, mais Engenhoca. O que aconteceu? O Carnaval da Engenhoca foi o melhor da cidade. Bombou. Mas a gente tem uma escola de samba ali, que o pessoal sai dali, desce, vem desfilar e vai voltar para ali. Eles não têm essa coisa, por exemplo, que foi viajar saiu. Não tem. Então você não tem isso. Porque a base, por exemplo, das escolas de samba, né, é uma base empobrecida. Então, isso aí, o cara não vai condições de pegar uma família com 5, 6 pessoas e viajar para e outra coisa que você tem, você faz numa quinta-feira, tá? Nem todo mundo tá de folga na quinta-feira. Nem todo mundo tá na folga na sexta. O carnaval começou na sexta-feira, 5 horas da tarde, estava tudo aberto ainda. Ainda tem muita gente trabalhando, né? Muita gente trabalha. Por quê? Porque esse pessoal que você vai pegar é o pessoal trabalhador. Não é a galera realmente. Não é a galera que vai para viajar, que vai passear. Essa galera, elas vão para farra, elas vão para lá. Porque quem vai viajar independentemente de ter carnaval. Entendeu? Popular, né? Então eu não concordo. Eu acho que a gente tinha que continuar com o nosso carnaval no mesmo dia e montar uma estrutura super legal ali no centro, entendeu? Porque eu acho que o centro é um ponto ótimo para você fazer. Você acha que não observa bem o caminho Niemeyer? Eu acho que é bom e não é bom. Por quê? Porque eu acho que, por exemplo, um bloco, se você rodar ali na Rua da Conceição, né, Amaral Peixoto, Rua da Conceição, você tem uma visibilidade maior do que o caminho Niemeyer. Por exemplo, quando o carnaval eu sou meio velhinha assim, né? Então eu peguei o carnaval no Amaral Peixoto, eu destilei no Camisolão. Eu fui começar de frente no Camisolão. Então, quem pegou o carnaval da Amaral Peixoto era outro. Fala com saudade era muito legal, entendeu? Então a gente já vem, tipo assim, a gente que conhece o carnaval de antes,
Eu acho que é muito triste você ver o carnaval de agora. Porque o Entendeu? Pelé, inclusive, teve aqui no programa, né? E o Pelé estava falando justamente disso. E ele tem uma análise, por exemplo, inclusive, de estruturação, por Isso exemplo, aí. da Amaral Peixoto. É. Né? Então, É. isso muito vivido já no que Muito foi. foi. Você chegava na Amaral Peixoto, tinha a estrutura toda. Entendeu? Tinha as arquibancadas, tudo direitinho. E os Então, ônibus as pessoas, circulavam normal durante o dia? durante o dia, isso eu não lembro muito bem. Mas eles desviavam, Mas desviavam, né? entendeu? Porque quando tem um ensaio... O ensaio da Amaral inclusive, Peixoto da Viradouro não desvia. quando Por que eles não falam, pode desviar? eles falam justamente disso. Mas bem, pô, se fala do que na Amaral Peixoto, mas e quando tem os ensaios, por exemplo, da Viradouro aí na Amaral Peixoto, não fecha a Amaral Peixoto? Mas Então, eu acho que, tipo assim, eu acho que em Niterói, eles não fazem um esquema de trânsito para aquilo, sabe? Eu sei que tem alguns blocos que realmente é muita confusão, porque hoje em dia a juventude, elas vão para o bloco, elas bebem demais e esquecem que ali não é para aquilo. É para você estar ali, para se divertir e não para confusões. Então, eu acho que tem alguns blocos, sim, que tem problemas, sim. Mas eu também não vejo por que tá dentro do Caminho Niemeyer e não como era. Por exemplo, a banda do Engai é uma banda que todo mundo... Era uma banda legal? É uma banda legal. Foi dentro do Caminho Niemeyer. Eu não acho legal. Por quê? Porque era uma banda que você saía do Engai com ela, você ia até o final. Antigamente, a banda do Engai ia a Charitas. É mesmo? Era. Porque o povo ia, atravessava o túnel, ia mesmo? embora. Ia embora, acabava lá em Charitas. Caramba! Então era uma coisa muito legal. Entendeu? Aí depois passou até... Passando essa tradição de bairro de bairro, isso, você ia. Aí o que aconteceu? Começou, lógico, aí é o que eu falo. A gente começa a ter uma multidão. Por quê? Porque nesse dia a pessoa já está preparada para aqueles blocos. Entendeu? Então, quando você muda, como fizeram um ano, fizeram do outro bloco, que fizeram na Boa Viagem. Acabaram com a Boa Viagem. Por quê? Porque ele não tem estrutura para aquilo. Você tem que fazer a estrutura que você consiga manter aquele bloco. Porque quando você quer dizer o seguinte, você, por exemplo, no Caminho Niemeyer, né, é apelidado de uma ferradura, né? É. Você tem que fazer curvas. Isso, por exemplo, para você que é de carnaval, tem uma dificuldade, Mariane? Eu acho que sim, porque eu acho que não fica. Eu não sei, né? Os modelos, por exemplo, que é apresentado pelo São Paulo, são todos linha reta, né? Linha reta. As pessoas reclamam muito e dizem assim, poxa, aí você viu a ponta da escola, daqui a pouco já a outra acabou. ponta sumiu. É. E quando ela vem em linha reta, quer dizer, a você já vê. É melhor. Era melhor se eles botassem para fora, aonde passa o ônibus. Sim. Aquela reta ali, era melhor eles botarem a estruturar ali, do que tudo o caminho. Mas aí estruturaria na Amaral Peixoto, né? É isso que eu falo. Você, de repente, poderia criar... em outros dias, movimentos fora daquilo ali, entendeu? Por exemplo, ali você poderia fazer um baile de carnaval para criança, como esse ano agora teve. Tipo, baile na parte da tarde, e aí quando terminasse lá, estava vindo pro desfile na Amaral Peixoto. Então você pegava os públicos, entendeu? Por exemplo, esse ano eles fizeram no Horto do Barreto, no Horto do Fonseca, eles botaram o bailinho. Isso é muito legal. Sim. Entendeu? Então eu acho... Mas não nutre, por exemplo, a maioria, né? Por exemplo, não. Quem está nos bairros que quer se deslocar, por exemplo, é aquela coisa mais tradicional. Não quer, né? Porque a pessoa se prepara para aquilo, entendeu? Nós vamos ver a escola de samba. Muita gente não tem dinheiro para ir para o samba. Não. Esse ano, Mariane, assim, a arquibancada do Niemeyer estava lotada. Do Niemeyer, ela aumentou, acho que 3 vezes o número do que foi. E estava lotado, ou seja, ainda tem necessidade para se colocar mais, porque o carnaval também, de alguma forma, melhorou bastante. Então, assim, o público compareceu, estava lotado aquilo. Mas é isso que eu estou falando. Ele comparece. Então, é o que eu estou te falando. Eu acho que, tipo assim, a gente tendo 4 dias de carnaval em Niterói, a gente consegue abranger muito mais do que 2 dias dentro do Caminho Niemeyer. Entendeu? O centro do Rio, o centro de Niterói ficou morto no carnaval. Esse ano a estrutura ficou montada no domingo sem nada. Aí. Porque o desfile foi sexta, sábado, e aí no domingo a estrutura estava lá montada. Eu acho que não, eu acho que, tipo assim, eu acho que, por exemplo, quando se programar direitinho, você voltar ao desfile da Viradouro, da Cubango, né, da Academia de Niterói que a gente tem agora. Isso era uma tradição em Niterói. Eles desfilavam em Niterói. As escolas do Rio, na terça-feira de carnaval. Terça-feira de carnaval, todo mundo já sabia que essas escolas estavam lá. Aí vinham as 3 desfilar e lotavam. Isso. Não, e lotavam. O pessoal já sabia e tinha do grupo especial.
que destilava de Niterói. Ah, tá. Então, Que nesse destilava dia junto. mesclava. Mesclava. O grupo Eles especial... entravam, aí o grupo especial destilava, e logo em seguida entrava a Cubão, que entrava a Viradouro. Era muito legal. Era. É porque, antigamente, o Carnaval de Niterói, ele, por exemplo, eu sou Viradouro, você é Cubão. Antigamente, o Viradouro e o cubanguense não se davam. Eles não se falavam. Você né? tá Eles, porque antigamente, isso aí, antigamente era assim, antigamente a gente tinha um carnaval potente em Niterói, sabe? Hoje em dia, graças a Deus não existe mais isso, porque realmente isso não... Mas é uma coisa potente de você, eu falo, não, mas a minha escola vai ganhar, você, não, a minha vai ganhar. Então eu acho que isso, Niterói perdeu a essência, entendeu? Eu acho que Niterói perdeu a essência. Eu acho que ela tem que ser revitalizada. Eu não concordo. Eu realmente eu acho que essa revitalização, sabe, ela tem que existir. Eu acho que tinha que voltar para os dias mesmo, sabe? Eu acho que isso tinha que voltar para os dias do carnaval. Eu acho que a gente tinha que participar naqueles dias. Por quê? Porque é o dia que a gente tem, a gente não vai viajar, a gente vai ficar aqui. Aí você tem que ir para o Rio. Está trabalhando, possivelmente. É isso aí. Aí você, eu vou atravessar para ir para o Rio. As pessoas não têm dinheiro para ir para São Paulo. É cansativo. Né? É cansativo e o gasto de passagem, as pessoas não têm isso. A condução daqui para lá, por exemplo, é complicado, não é uma coisa simples. Não é nada simples. Não tem de madrugada. Não. E de manhã, por exemplo, é muita gente vindo, acaba, por exemplo, que você não consegue pegar. Aí você tem que esperar, aí você tem que ir para as barcas. Aí você vai, as barcas já, ali na praça aqui já tem muito bloco. Então não adianta. Eu acho que, tipo assim, se a gente conseguisse revitalizar essa parte do carnaval, como eles já fizeram uma vez com a União, foi para isso, entendeu? Era com essa concepção. Com essa concepção, na época, entendeu? Então eu acho que... deu certo. Deu certo. Mas como é que isso se perdeu? Não sei. Porque o nosso vice-prefeito, o Bagueira é uma pessoa que sempre foi muito do carnaval. Ele me contou a história. A história que a ideia dele, né? Ele me contou essa história que a ideia dele era colocar festões eu acho que era esse que chegou a colocar, que era o Ito Machado. Ele chamou Ito Machado. Acho que é Ito Machado. Ito e Ney. Só que o Ito e o Ney adivinham de escola de samba. E a ideia dele era bloco. E acabou que sucumbiu a ideia dele e o troço foi para a escola de samba. Então ampliou de outros horizontes. E aí ampliou no bom sentido. Realmente ficou uma coisa maravilhosa. O Bagueira tem uma visão. Tanto é que o Bola Branca é a visão dele. Que hoje em dia virou um mega bloco de mais pessoas idosas, crianças. E um bloco maravilhoso, totalmente família. Entendeu? Ainda faz você dar 1 quilo de alimento não perecível, ganha blusa. Então, isso, a pessoa fica alegre, fica feliz. Aí faz concurso de fantasia. Isso é legal, porque traz isso, entendeu? Por exemplo, a gente... Mantém uma tradição. Mantém uma tradição. Por exemplo, o Saias, ela tinha uma tradição. Toda quarta-feira, antes do carnaval, o bloco saía, né, na Visconde de Sepetiba, e a gente fazia um concurso de fantasia. Então era mal barato, porque as pessoas iam vestidas, aí uma vez chegaram lá, ketchup, maionese e mostarda. Aí chegou a família, o pai, a mãe, o filho, tudo de palhaço. Então a gente fazia aquele concurso. Aí tinha outro que passava, veio com a bolsa, você é princesa, pegava a bolsa de mercado, botava a bolsa de mercado, botava um coisinha de princesa, eu sou princesa. E quem disse que não, né? Sim, pô. Ela pegou ali a bolsa, uma manifestação dela. Então a gente fazia isso, era muito legal. Por quê? Porque a pessoa se sente contente com aquilo. Entendeu? E quem vai viajar, ele na quinta-feira ele vai embora. Então, quer dizer, na tua concepção, por exemplo, isso não tem alteração nenhuma, por exemplo, no sentido do carnaval. Mas aí, Mary, a gente está falando, por exemplo, de uma legislação, né, que está aí, que é o marco regulatório do carnaval. Ela também pode dar essa cota de contribuição a partir dessas discussões, porque o projeto passou, né, pelas escolas de samba, né, tiveram uma primeira reunião, tiveram uma segunda reunião, até chegar na audiência pública. E aí foram colocando algumas coisas, e a partir da audiência pública, a inserção agora das emendas serão feitas pelos parlamentares, né? Eles que vão fazer as emendas de acordo. O Paulo Eduardo parece que já tem uma emenda a colocar à lei, que é o baile de carnaval nos clubes. Né? Que, Niterói tem uma tradição muito grande, né? Dos bailes de clube. Eu ia muito ao Cando Rio. O Cando Rio era um baile tradicional
super tradicional. Antigamente tinha um baile de carnaval das crianças, de tarde. A noite tropicária, nossa, era um sucesso a noite tropicária do Canto Rio. Como é E que isso se tinha perdeu, no né? 5 de julho, 5 de julho é também, no bairro do no Barreto. Barreto. Tem também no Praia Clube São Francisco. E tem, eu acho que no Yacht Clube. E tem os bailinhos também. Mas isso é muito legal. E o custo disso ficou muito caro. Entendi. Ficou muito Então, por caro. exemplo, o carnaval popular, como Popular. matéria, ele teria que ser, por exemplo, no grande centro, como era a Avenida Rio Branco. Isso aí. Mas, por todo mundo exemplo, ia pra o lá. Canto do Rio, 5 de julho, esses clubes, eles fazem. Eu não sei se Canto do Rio. O 5 de julho eu sei que teve a Noite Tropicária. O Canto do Rio, eu acho que teve também. Né? E tinha esses bloquinhos que faziam, mas era um custo barato. Entendi. Hoje em dia as pessoas não têm mais esse custo barato para ir num clube. Então, quer dizer, Entendeu? a festa popular tem que ser na rua. Tem que ser na rua para o povo. É isso que eu estou falando. Se a gente fizesse à tarde no Caminho Niemeyer, como fez no Horto do Fonseca, no Horto do Barreto, você tem uma concentração ali. E aí você sai depois para o centro, aonde todo mundo vai ocupar, porque vai encher, porque o carnaval assistir. Assistir o carnaval. Por quê? Você pega seu cooler, você pega o seu... Aí você leva sua farofa, igual você vai pra praia, né? E vai ali curtir então com a família. Curtir, entendeu? Então as pessoas fazem isso. Compra seu biscoito, aí vai na casa do biscoito, que é R$1, R$2, compra seu saquinho de biscoito e vai pra lá. Pode passar, por exemplo, se divertir, enquanto, por exemplo, aqueles que podem vão viajar de qualquer maneira. Isso aí. Quem vai viajar, vai viajar. Não tá aí. Ele não fica no carnaval, ele viaja mesmo. E ponto. Você vê, eu só vi pela televisão, né? Pelo canal da Prefeitura de Chile. Eu não fui lá. Esse ano eu não fui lá. Ano passado eu fui. Esse ano eu fui lá, eu não fui. Mas você nota que você tem dificuldade de arranjar as pessoas para desfilar. Entendi. Pelo dia aqui. Entendi. Porque sexta-feira, 5 horas da tarde, você não tinha público ali. Entendi, porque a galera está trabalhando. Está trabalhando. Ano passado, como a gente estava com o negócio da pandemia, que foi em abril, eu fui desfilar na primeira escola. Eu nem lembro. Não tinha público. É mesmo? Não tinha um público ainda, porque as pessoas estavam chegando. Do trabalho. Por causa do horário. Elas irem em casa, de repente voltar. Vão chegar 10 horas da noite. Então você tem uma dificuldade nisso. Então tem que se fazer uma grande apuração, uma análise aí muito no local para poder você aplicar alguma coisa. Né? Por exemplo, a gente já tem dificuldade, por exemplo, na sexta-feira de carnaval, as escolas de Niterói que vão desfilar no Rio, elas já têm um grande problema. Porque a gente tem um trânsito muito grande para atravessar a ponte para ir. Por quê? Todo mundo que trabalha, ele sai no mesmo horário. Então, tem aquela confusão. Tanto para você vir para Niterói, para a região dos lados, quanto você ir para o Rio. Então, você fica com o trânsito já totalmente complicado. Já no sábado, você já não tem isso. Por quê? Porque o sábado... Por exemplo, é muito valorosa para o carnaval. Porque o sábado, por exemplo, sábado tudo fecha 2 horas da tarde. Entendi. Então, 2 horas da tarde, quando fecha aquilo ali, acabou. Você vê que o Cantusca, ele não atrapalha Niterói no bloco sair. Por quê? Porque quando ele vem, muitas coisas já estão fechando. E você acha que tem que ter uma efervescência no centro, tem que ter. O centro não tem nada. A gente fica... O centro, querendo ou não, muita gente só tem uma passagem para vir para cá. E nós temos uma avenida maravilhosa. Larga e comprida, né? O Pelé, ex-presidente da Cubango, ele esteve aqui no canal, batendo papo conosco também, e ele fala, olha, ele tem um desenho estruturado na cabeça, por exemplo, de como seria o desfile na Amaral Peixoto. Ele começa aqui, termina aqui, os carros dispersam para cá. E ali seria ótimo. Dava para dispersar. Não teria. Eu acho que a logística de Niterói que está errada. Entendeu? Eu acho que tinha que sentar para fazer. O Caminho Niemeyer é uma referência. Então, assim, se você consegue atrair o turista para o dia, durante o dia, ele vai visitar não só o Caminho Niemeyer, como vai visitar o MAC, como vai visitar as fortalezas, né? Os pontos turísticos da cidade, a gastronomia, mas ele pode vir para o carnaval, por exemplo, num Amaral Peixoto, por exemplo, e o centro ficar movimentado. Pode, com certeza. Porque quando ainda na Rua da Conceição, o centro tinha uma movimentação, que os carros ficavam aqui, né? Verdade. Porque o que acontece? Teve ano que eles levaram os blocos para São Francisco. O que acontece? São Francisco já houve uma movimentação movimentação de local, levou para São Francisco.
O que acontece? Você levou para São Francisco, a pessoa, quem mora em Niterói, ela não vai gastar 2 passagens para ir para São Porque Francisco. você está dizendo o seguinte, para São Francisco não tem um ônibus direto. Não tem um ônibus direto. Entendeu? Entendi. A pessoa não vai sair de Quem sai Niterói. do Barreto, quem sai do Fonseca, Tem quem que pegar, sai... entendeu? Quem não mora na Alameda, não tem outro ônibus para ir para Charitas. É porque Niterói tem esse problema, Tem esse né? problema, não você tem. É tão pequeno, mas você tem que tomar 2 ônibus. 2 né? ônibus. Então você não tem. Então você assim, não vai. O cara que está lá no Fonseca, para ir a Santa Rosa, dependendo de onde ele tem que pegar 2 ônibus. É. E assim, não tem 10 quilômetros entre um lugar e outro. Se você for a pé, é mais rápido. Mais rápido. Dependendo, você vai mais Niterói rápido. supera a física, ou seja, na física a menor distância entre um ponto e o outro é uma reta. Né? Niterói verdade. não é uma reta, são curvas. São curvas, porque você não consegue ir. Aí você tem que pegar 2 ônibus, a pessoa não vai. Não vai. Entendeu? Não, você então, falando assim, e às vezes não é. Por exemplo, normalmente essas famílias vêm com 1, 2. Quando não vem até mais, porque aí vem a sogra, o sogro. Verdade. Quer dizer, torna 10 pessoas. Se você falar uma passagem que eu não sei, custa R$5 uma passagem. Pô, mais ou menos, 50 reais. R$50 para uma família é muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. É isso que eu tô muito falando, dinheiro, porque a gente tem é muito dinheiro. Muito dinheiro. Ó, você vê, o Largo da Batalha... E fora, ele está falando R$50 só de condução. De condução. Fora que você vai comprar, você vai tomar alguma coisa. Ainda que você tenha trazido o seu culezinho, você gastou dinheiro. E aí você está falando assim, o cara então, R$100, R$150 só para fazer isso no outro dia. E aí, às vezes, muita gente não tem. Muita gente não tem. Estou falando aqui a Entendeu? realidade. Não tem. E outra coisa, se você fizer no centro, dependendo, se você também notar, aqui o centro de Niterói, ele tem vários bairros pertinho. Entendi. Que a pessoa pode vir a pé. Entendeu? Até mesmo a pessoa que mora em Caraí ali, vem a pé. Então você consegue deslocar as pessoas rápido no centro. Entendi. Entendeu? Então eu acho que, tipo assim, o centro é um lugar que a gente tem que ter. Entendeu? Ainda mais porque a gente tem as barcas. As pessoas atravessam as barcas para ir para o Rio. Você pegar aqui, você... Não. Reclamaram muito, né? Tem uma reclamação da questão da escuridão do lado de fora do caminho Niemeyer, né? Ou seja, na área... eu não sei se você teve essa mesma percepção, mas reclamaram bastante. Você estava muito bem estruturado lá dentro, bem iluminado. Mas do lado de fora, mas do lado de fora, onde as pessoas, por exemplo, se organizam, se arrumam, né? Já era algo perceptível também aqui na Amaral Peixoto. Então, fica aí para os organizadores do Carnaval, aí, a Neltur, né, do nosso querido prefeito Adson Gael, né, fica aí esse carinho, respeito e um pedido para que essa iluminação, né, do lado externo possa ser melhor organizada, possa ser melhor iluminado, que possa ter umas barracas, né, umas tendas e organizar essas tendas por escola, porque muitas mulheres né, vão ali, por exemplo, trocar de roupa. O homem, ele veste uma calça por cima da outra e vai, um short, normalmente ele vem de short, veste ali a roupa dele e vai. Mas as mulheres têm necessidade de trocarem de roupa. Então, uma tenda, né, uma ou mais tendas, de forma organizada, para que as mulheres possam trocar de roupa, as baianas, passistas, enfim, se organizarem ali no tempo do desfile delas, fazer, né? Tendo mais de uma, vai fazendo um rodízio das tendas. Vai trocando. Que fica legal. Porque está de parabéns a estrutura, né? A gente viu aí, são vários banheiros químicos, né? Uma estrutura de banheiro químico maravilhosa. A estrutura interna colocada à disposição também é belíssima, né? As arquibancadas foram ampliadas, mas tem algumas coisas aí por ajustar. E uma delas é a questão da claridade, né? A luminosidade do lado de fora. E essa preocupação em ter umas tendas, enfim, alguma estrutura do lado de fora, onde é a dispersão e também a entrada das escolas, de forma que, em especial as mulheres, né, mas a gente está falando aqui para todos, possam trocar as suas roupas. Né? Isso foi uma coisa que pecou, né? Porque do lado de fora ali não tinha nada. Não tem nada, fica muito escuro realmente. Escuro e as pessoas tinham que trocar de roupa ali, fazendo janelinha, portinha, né? Botando assim, bota a barreira, bota fazer, a canga para fazer. Então, isso é uma coisa que preocupa. Então, o senhor prefeito Adson Gael fica aí, presidente da Neltur, André Bento, fica aqui um abraço carinhoso para a gente olhar aí para o lado de fora ali da questão da luminosidade. Eu vou aproveitar, Mariane, vou fazer aqui um jabazinho, porque o canal vive do jabá, né? Então eu tenho que fazer um jabá aqui. Com certeza. Se não fizer o jabá, não vem um plim-plim, né? E aí a galera de trás vai reclamar. Então, aqui eu chamar a atenção aqui do nosso parceiro Nil Print, né, do amigo Nilson, que tem o contato de zap 96488-0225. Fica um abraço aí para o Nilson, né, do bloco Vem Quem Não É Mandado. Vai estar aqui no canal também batendo um papo conosco.
né? O Nilson aí é um grande camarada, né? Fabrica, produz camisa, produz caneca, produz vários artigos aí importantes, né? Especialmente para o carnaval, mas também para fora do carnaval. E deixar aqui também um abraço carinhoso para o amigo André, do Pix Shop, né? Samba, carnaval e chopp Maravilhoso. andam um junto com o outro. Caminhando Essa junto. semana a Pix Shop colocou lá chopp na festa do Data Vênia. O Data Vênia fez uma festa aí junina, né? Junina, né? Porque está em junho, e foi lá o show, o Pix Shop é quem estava lá, né? Um chopp artesanal muito bacana do amigo André. Fica aí também o zap 999005464. Um abraço aí para o amigo André, lá do Pixie Shop. Mas, voltando para cá, Mariane, a gente falava dessa coisa da estrutura, né, do carnaval, que ali nas adjacências aonde acontece o carnaval, né, tem essa questão. E há também, né, o fato de ser uma ferradura, né, uma curva. E teve problema, né, com alguns carros que não estavam, por exemplo, para fazer a curva, enfim, tinha umas questões, por exemplo. É disso que a gente está tocando, é disso que a gente está falando, Mariane, você que tem uma experiência larga aí no carnaval. Eu acho que ali, é o que eu estou falando, eu acho que é mais fácil você fazer do lado de fora do que ali dentro. Você diz naquela passagem reta. Na passagem reta. A ideia de ser uma reta bom. É bom. E ali é o que eu falo, eu acho assim, ali é bom para as pessoas visitarem, para você fazer um bloco de criança, de urno ali. Agora, para desfile, eu não concordo. Eu acho que tinha que ser uma linha reta, seria um lugar mais claro, um lugar que tivesse mais visibilidade, como é Amaral Peixoto realmente. Apesar, e aí é interessante, né? Aquele terminal rodoviário, ele serve, né? E aí, dentro dessa tua linha de raciocínio, o terminal rodoviário de Niterói, para quem não sabe, ele serve 80% dele para São Gonçalo, Maricá, Itaboraí e outras regiões. Verdade. Então, quer dizer, pegando essa tua concepção de passagem, por exemplo, valor de passagem e tudo mais, e 20% só que utiliza ela, né? Então, uma outra boa parte, por exemplo, roda nos ônibus que não passam nem dentro do terminal, talvez. É isso aí. Então, quer dizer, quando ela serve 80%, então o fato, por exemplo, de estar ao lado do terminal não significa tanto na questão do deslocamento, né? Não, porque as pessoas, por exemplo, as pessoas que vêm pegar até de outros municípios, elas vão passar a maioria passa pelas barcas. Entendi. Passa pela Amaral Peixoto. Mas vai embora. E vai embora. E quando ela vê as coisas que o cara de Niterói, ele se desloca dali, do Fonseca, se desloca do Barreto. Às vezes pega ônibus na Amaral Peixoto, pega ônibus ali na Rio Branco e não precisa ir para o terminal. Então, não necessariamente o terminal, nesse aspecto, tem esse valor todo lá, está do lado do terminal. E antigamente, não sei se o Pelé falou, mas já teve carnaval onde é o Caminho Niemeyer. Já teve um carnaval. Carnaval onde é o Caminho Niemeyer. Antigamente, antes de existir o Caminho Niemeyer, ali era um campo de futebol, né? Que tinha de bicicleta, o pessoal ia andar de bicicleta ali. Ali já teve um carnaval ali. Mas é aonde você está de fato nomeando, ou seja, Isso, lá atrás. Tem o teatro, não tem aquele pedaço de trás? Ali atrás. Vocês tinham ruas ali? Ali era uma linha reta, que ali já foi o carnaval, já foi ali o desfile. Então não é aquela rua que hoje os ônibus passam, tinha uma outra rua? Não, atrás. Atrás. Então o carnaval já foi ali. Aí já foi ali naquele pedaço, reto. Já foi ali naquele pedaço. O Caminho Niemeyer, né, ele tem umas implicações, né? É tudo muito lindo, maravilhoso. Essas coisas, por exemplo, que são bacanas. A gente vê, é óbvio, né? A gente aqui tece todos os elogios, né? Ao Niemeyer que criou aquela obra fantástica, maravilhosa. Mas só que você não pode modificar. Você não pode mexer. Né? Você não pode alterar algumas coisas. E eu acho que aí eles têm problema de estruturar reto, porque não pode, de repente, atingir... mas ali não tem como você fazer reto. Reto, né? Porque você tem Porque ali ele já foi criado, já tudo certo ali. Ali você não consegue fazer uma linha reta. Não consegue. Mesmo atrás, você não consegue fazer. Nenhuma das posições. Nenhuma das posições você consegue. Você tem que ter um espaço de desfile, um espaço de entrada e dispersão. E para você montar a arquibancada. Entendi. Aí você não tem como você fazer. Entendi. Entendeu? E ali ainda tem um outro problema, o vento. Para você montar uma estrutura ali... Os dois carnavais que teve lá, acho que não teve nenhum problema disso, né? Mas, por exemplo, quando você faz show ali, tudo... tanto é que agora eles mudaram o palco, agora só pode ser de uma direção. Que antigamente botavam por trás do teatro, né?
Sim. E ali o vento bate, você não consegue. Então, o som então não consegue. Então, você tem que preparar aquilo ali, você tem que ver ainda condições do vento. Do tempo tem que ver isso, porque senão você não consegue montar uma estrutura ali. Porque ali, se você tiver um vento forte, ele leva no tudo. sudoeste, por exemplo, ele vai entrar Vai entrar e vai levar tudo. Então você não tem. É igual você fazer um evento na praia. Quando você faz um evento na praia, você tem que saber onde você vai botar a arquibancada, onde você vai botar as coisas, por causa do vento. Entendeu? E ali a gente nesses tem dois isso. carnavais não teve nenhum problema. Não tem, né? mas a gente, por exemplo, ali é porque é só arquibancada. A gente não tem um palco, então é só arquibancada. Então você não tem tanto problema com isso, por causa disso. Mas se você tiver que montar uma estrutura de palco, você vai ter que ver como é que vai fazer, porque realmente é só os carros e a estrutura das arquibancadas. Então você não tem muito problema com isso. Né? Você tem problema sim com os carros, porque os carros não são resistentes. Né? Então você vem, aqui as escolas fazem. Tem algumas reclamações, por exemplo, que ele tem uma lombada lá. Tem exemplo, uma lombada, eu vi na hora de entrar. Passa à frente, a traseira fica agarrada. Fica agarrada no meio. atrás. Porque tem aqueles. Tipo um fileto que fica no meio, né? né? No meio. E aí você tem que pular. Ele não consegue passar porque ele agarra ali. Aí igual em casa, quando o seu piso está soltando, ele não fica mais altinho. Sim. É igualzinho. E acaba dando defeito até nos próprios carros. Né? No carro aí não vem. Pronto para poder chegar ali, né? Aí quando chega aquilo ali, você força. Aí você vai para trás, você vai para frente, você vai para trás, você vai para frente, e aí aquilo ali vai forçando. E no caminhão puxando, puxa mesmo. Puxa, não tem. Aí é diferente, dentro, né? É diferente. Quando você está no caminhão é diferente. Mas ali não, ali é mão, né? Porque a gente não tem a força como é a força. Motora, né? Mariana, a gente tem aí, né, vários alertas, né? A gente está se debruçando sobre o projeto de lei, né, que eu acho que é um marco muito importante, né, para regulamentar o carnaval e ajustando devagarzinho, né? Já foi o segundo maior carnaval do estado, né, do país, sei lá. Né? Já comentaram bastante isso aqui, então quer dizer, pode se tornar, né? É isso que eu estou falando, eu acho que a gente tem tudo para voltar a ser, sabe? Eu acho que hoje em dia a gente tem umas escolas estruturadas, Sim. sabe? Não é, mas são estruturadas. Sim. Elas têm condições hoje em dia esse ano foi belo. Então, eu acho que hoje em dia a gente tem condições de fazer isso. Eu acho que é só ajustar. Eu acho que a gente tem que ter um ajuste. A Neotur tem se empenhado bastante, né? O atual presidente, o André Bento, é bem técnico, né? Um profissional bastante técnico, né? Com certeza já andou viajando para olhar coisas, por exemplo, atrativas para a cidade de Niterói. Eu acredito que o empenho dele também vai ser bem à altura, né? De que possa melhorar cada vez mais esse carnaval da cidade de Niterói. Né? E que a gente possa, né, se orgulhar de ter o segundo maior carnaval. Porque Friburgo tem um carnaval hoje excelente, top, né? Top. Numa cidade, por exemplo, no Alto da Serra, mas tem um carnaval top. Né? E já saiu várias pessoas de lá, né? O Evandro Malanda é de Friburgo, Então, quer dizer, já saiu várias pessoas de lá. Então, quer dizer, o carnaval está bem estruturado. Bem estruturado. Né? É isso que eu estou falando. Eu acho que em Niterói a gente tem uma estrutura muito boa de carnaval hoje em dia. Eu acho que as escolas estão muito bem estruturadas. Eu acho que quando acabou o carnaval em Niterói, naquela época, todo mundo falava, porque toda vez que a Misolão vinha de lá, que a Misolão sempre era campeã. Porque a escola vem de São Gonçalo, vem para Niterói para ser campeã aqui. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia a gente tem escolas em Niterói potentes. Entendeu? Que não tem... tem escolas de São Gonçalo que vêm para cá, porque lá em São Gonçalo não tem um carnaval igual tem de Niterói. Mas quem ganha são as escolas de Niterói. Sim. Por quê? Porque está em Niterói e fizeram um bom trabalho para aquilo. Entendeu? A gente vê aí, tem muitos presidentes de escola de samba como se esforçaram para estar. Quando nós começou também a Magnólia, né? Que era a Mag Broco, né? Do Renatinho. Nossa, olha como hoje em dia a Magnólia é campeã 2 anos seguidos. Quer dizer, a luta que ele veio, entendeu? Ele começou como bloco, tudo. Então, quer dizer, hoje em dia é uma estrutura. Sim. Um potencial. Então, eu acho que a gente tem muitas escolas potentes em Niterói, que eu acho que dar essa resposta boa positiva. Muita gente não quer ir para o Rio.
Muita gente quer ficar aqui Sim, em não, Niterói, muita cidade gente é uma quer... cidade de referência. Então a gente poderia fazer o quê? Vamos fazer referência, vamos mudar, vamos Isso. fazer e vamos botar nos dias que tem que ser. Tem as escolas também que querem participar, Claro, que que querem desfilar. Vamos botar os blocos para desfilar no sábado de novo. Vamos botar para fazer a alegria das pessoas, trazer as pessoas para o céu, trazer as pessoas para o Niemeyer, para a baile, para essas coisas. Eu acho que tem que ser essa estrutura que tem que montar. Eu acho que com essa PL que está se fazendo, vai dar visibilidade Sim. e força para o Reativar carnaval o carnaval. reativar. Bem, Mariane, o papo está muito gostoso, né? Eu tenho aqui, Tem lógico, hora. caminhar, porque a gente tem um tempo, né, É. no canal para bater esse papo, né? Sabe como é que são essas coisas? Isso é Eu faço verdade. aqui o jabá, bato Tá um papo bom, com você, sons de carnaval. Nosso papo aqui é de carnaval, falando de carnaval, o nosso canal, né, quer manter, por exemplo, essa linha para poder abrir esse espaço para essas pessoas que produzem carnaval na cidade, para essas pessoas que vivem o carnaval, que amam o carnaval, porque o carnaval é um estado de espírito, É né? verdade, Ou seja, é uma cachaça. é uma cachaça e quem Quem vive gosta, ele, vive, quem gosta, não e vai gosta. viver, às vezes, não muito nem entendido por algumas pessoas, mas é uma cachaça. É verdade, Né? é verdade. Esse ânimo, né, que se tem pelo carnaval, de estar aqui, de vai ali, de faz a fantasia, de faz aquilo, né? E quando você desabrocha no desfile, é a grande conquista. Verdade. Então, o papo está muito bom, sadio, gostoso, maravilhoso, falando de carnaval, mas a gente, caminho para o final, pedia a você que fizesse as suas considerações, né, olhando ali para a nossa câmera, né, agradecendo aí as pessoas, por exemplo, que você entende ser merecedor, aquelas que você lembrar, porque pode ter outras também que você não lembra. Com certeza. Então, você pode fazer um agradecimento geral. Com certeza. Primeiro, agradecer a você por esse bate-papo, que foi excelente. Isso é ótimo, te dar os parabéns, porque realmente é uma iniciativa ótima, porque a gente já teve também, né, que eu até te falei, a cadência que o Luiz Eugênio fazia, que era muito legal também, que era um canal que tinha, falava do Carnaval de Niterói. Nosso querido amigo para vir aqui no programa, estamos aguardando ele. Isso, e ele fazia isso que você está fazendo, que a gente também não tem referência em Niterói disso. Então foi até uma pena ele ter parado com o canal da Cadência, que era só falando do Carnaval de Niterói. Mas, então, isso é excelente, parabéns pelo trabalho. E eu quero chamar a mulherada, porque nós vamos revitalizar o Saias, e a gente está vindo com tudo. Quero chamar todo mundo a voltar a participar. Daqui a pouco nós vamos voltar para as redes sociais, avisando dia de ensaios. Deixa o Instagram aí pro Saias. O Bloco Saias na Folia. Vocês podem acessar lá e a gente vai botando notícias, vai botando as novidades, tudinho. E estamos vendo aí, quem sabe logo, logo a gente já começa com a oficina. Quem sabe com a parceria. Dizem que o Data Vênia está lá de porta aberta aguardando. Com certeza, nós vamos lá. Mestre Sueli, está preparada? Vamos lá, vamos sentar lá para conversar. Quem sabe? E quero agradecer a todos que já participaram do Saias, que a gente tem várias mulheres potentes que foram do Saias. Sim. Agradecer a todas elas. E 15 anos ano que vem, vamos com tudo que ano que vem a gente tem que fazer a nossa festa de 15 anos. E vamos trazer a Rita aqui, né? Que a Rita também tem uma história de carnaval. Sim, a Rita está meio adoentada, mas se Deus quiser a mãe vai correr tudo bem. A Rita tem uma história do carnaval, bacana. Ela era da cultura. Sim, é muito legal, porque a gente se conheceu através de telefone, a gente só se foi conhecer anos depois que a gente foi se conhecer e para fazer trabalho. Na época fazer trabalho no Sossego. Na época, né, o Sossego era escola, né? Hoje em dia não tem mais o Sossego. Agora é acadêmico de Niterói, o Hugo Júnior que está lá na presidência. Aí fica um abraço e um beijo ao querido Hugo Júnior aí, né? Bem, estivemos aqui batendo esse papo maravilhoso com a Mariane Cardoso, né, que nos contou aqui essa história fantástica do Saias na Folia, nos contou também um pouco do carnaval da cidade de Niterói, o que ela vivenciou ao longo de sua juventude, né, e vivencia hoje na maturidade, né, e fazendo as ponderações que são de praxe daqueles que vivenciam o carnaval, né? Só pode falar de carnaval quem vivencia o carnaval. O programa e o canal voltado para o carnaval, para trazer pessoas com experiência e que vivam o carnaval, como no caso aqui, a nossa querida e amiga, colega e companheira de carnaval, Mariane Cardoso. Obrigada. Então, Mary, toca aqui. Muito obrigado a cada um e a cada uma de vocês. Nós vamos fazer uma Clark aqui. Clark, né? Que é para fechar aqui. Aqui, Mariane chega perto e a gente faz assim, ó.